Olá, graça e paz, família Auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E nesta lição de hoje nós estaremos abordando um assunto maravilhoso: como Deus pode guardar e proteger no meio da crise. Então, Deus permite que muitos servos deles passem pela crise, mas Deus nunca os desampara, aqueles que realmente confiam nele e lhe são fiéis. Neste trimestre, nós estamos produzindo o conteúdo do terceiro trimestre de 2020 e o tema é a ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. Glórias ao nome do nosso Deus. Bem, meu amado, esse é o tema que Deus colocou no nosso coração e que no temor do Espírito Santo e na sua direção nós estamos produzindo nesse trimestre. Eu conto com o seu apoio, com a sua oração e com a sua intercessão para que esse projeto possa crescer, alcançar vidas, impactá-las com o poder da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e capacitá-las, transformá-las para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. Elias, um profeta sustentado por Deus de forma sobrenatural. Vamos ao texto-chave. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, versos 7 ao 8. Texto base da lição, 1 Reis 17, de 2 ao 9. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita-lhe. Eis que ordenei ali a uma viúva que te sustente. 1 Reis 17, versos 2 ao 9. Na lição de hoje, nós vamos compreender que o profeta Elias, ele profetizou as 10 tribos do sul de Israel. A idolatria conduziu estas tribos a uma decadência moral e espiritual. E o Senhor usaria o profeta Elias para exortar o povo a voltar-se para ele. Uma seca que duraria mais de 3 anos
Seria a forma de Deus voltar o coração do povo para o verdadeiro Deus. O profeta Elias sofreria as consequências das secas. Suas necessidades de ordem física, emocional e espiritual seriam supridas. Elias viveu o sobrenatural de Deus como poucos profetas. Não obstante, foi confrontado com suas fraquezas e seus conflitos existenciais. Nós vemos em Elias um homem que viveu o sobrenatural de Deus, que viu coisas extraordinárias, o mover na vida dele foi algo que pouquíssimos profetas experimentaram. Talvez ele tenha sido um dos maiores profetas no que diz respeito a sinais e prodígios. Porém, nós vemos que esse homem foi também confrontado com a sua fraqueza, com crise existencial, com angústia, depressão. Então ele viveu momentos de altos e baixos, mas em todo momento Deus esteve ao lado do profeta Elias, porque ele profetizou a fome, a seca, a chuva, a falta de chuva, e ele viveu as consequências daquela escassez. Todavia, Deus proveu para ele tudo que ele necessitava. Talvez não era conforme os profetas de Acabe e Elias, que comiam à mesa do rei, mas ele fez a opção de comer na mesa de Deus. E Deus servia para ele todos os dias 2 refeições durante um período. E posteriormente Deus supriu a sua necessidade de uma outra forma por intermédio de uma viúva. Em um outro momento nós vamos ver o profeta sendo alimentado até por anjos. Então, meu querido, é o que nós queremos estudar nesta lição. Compreender que mesmo em face da crise, Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Um porta-voz de Deus em terra de apostasia. Nessa sessão, ou nesse primeiro momento, nós vamos compreender que Elias ele foi porta-voz de Deus. O profeta ele era um porta-voz de Deus. Ele ouvia de Deus e falava ao povo, diferente do sacerdote que ouvia do povo e falava para Deus. Então, ele era um profeta em terra de apostasia, porque as 10 tribos na qual ele profetizou, conhecido como reinos do norte, meu querido, ela se desviou, se envolveu com a idolatria. Então ele estava profetizando no meio de um povo problemático. Era o povo de Israel, era o povo da promessa, mas um povo desviado, fora do propósito de Deus. Então servir a Deus, onde todo mundo é crente fervoroso, é uma bênção. Mas servir a Deus, onde os crentes estão desviados da doutrina, meu irmão, é desafiador. E é dentro desse contexto que Deus levantou o profeta Elias. Contexto. Em decorrência da idolatria de Salomão, o Senhor lhe disse que seu reino seria dividido. Surgiriam os reinos do sul, Judá, e do norte, Israel. O reino do sul seria composto de 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte por 10 tribos, cuja capital era Samaria. Todos os reis do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe e Jezabel se destacaram pela malignidade de seus corações. Perseguiram e mataram muitos dos profetas do Senhor. Pelo menos 850 profetas de Baal foram introduzidos e assalariados por este casal em Israel. Todos comiam e bebiam na mesa do rei. Nada lhes faltava. Então, nós precisamos compreender um pouco o contexto. O que estava acontecendo
do período em que Deus levanta o profeta Elias para você se situar nesta lição. Primeiro, a primeira pessoa a institucionalizar a idolatria em Israel foi Salomão, que a Bíblia fala que na velhice as mulheres corromperam-lhe o coração. Em virtude disso, o Senhor disse para ele que dividiria o reino. Não o arrancaria por completo por causa da promessa que ele havia feito a Davi, mas ele o faria nos dias do seu filho, não nos seus dias. E dali surgiria, meu irmão, nós vemos mais à frente o filho de Salomão, Roboão, houve mesmo de fato a divisão. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos, que no caso seria Judá e Benjamim, ficaram com o filho de Salomão. Então surgiu ali o reino do sul, que são as 2 tribos, e o reino do norte, cuja capital Samaria, que seguiu Jeroboão. Jeroboão e todos os reis deste reino do norte, a Bíblia fala que todos eles fizeram o que era mal. Então, por quê? Eles se envolveram com a idolatria. Eles, em parte, serviam a Deus e, em parte, serviam os ídolos, os deuses. Então, nós precisamos entender que, dentre desses reis, Acabe e a sua esposa Jezabel, eles se destacaram pela capacidade de malignidade de seus corações, a forma como eles se entregaram às trevas, ao ocultismo. Eles perseguiam e matavam os verdadeiros profetas do Senhor. E Jezabel, ela não era de Israel, ela era de Sidom, e terra que tinha crença no seu deus Baal. E ela mata os verdadeiros profetas e Acabe se curva diante dos deuses de Jezabel e ela introduz, juntamente com Acabe, ela vai importar para o reino do norte pelo menos 850 profetas, ou seja, aquela mulher e Acabe, eles institucionalizaram a idolatria em Israel, corrompendo o coração do povo. E todos esses profetas que ela importou, ela assalariou, ela pagava a eles o sustento. Todos eles comiam e bebiam na mesa do rei, nas mãos de Jezabel. Eram profetas que nada lhes faltava, tinha de tudo. Tinha casa, tinha todos os privilégios, mas só tinha uma coisa. Eles não tinham o conhecimento, a unção e a sabedoria vinda da parte de Deus. Meu irmão, hoje nós vivemos dias parecidos, em que muitos querem servir a Deus de forma parcial. Eles querem servir a Deus em parte e não por completo. Há muitos que se curvaram ao Deus desse século, se curvaram ao dinheiro, ao orgulho, à vaidade e à prepotência. Há muitos que, por conta de uma agenda cheia, lotada para pregar o ano todo e ganhar muito dinheiro, eles acabam tendo tudo do bom e do melhor, mas falta para eles o poder, a unção e a glória de Deus nas suas vidas. Então, nada há de novo. O que aconteceu no passado continua ocorrendo nos nossos dias, porém com características e proporções diferentes. Deus tira do anonimato seu porta-voz. O profeta Elias surge repentinamente no relato bíblico. Sua missão era de confrontar a idolatria em Israel. De acordo com suas palavras, a terra ficaria 3 anos sem chuva. Segundo a crença dos seguidores de Baal, esta suposta divindade era responsável pelas chuvas. Ao afirmar que não haveria mais chuva, o profeta estava declarando que Baal para nada servia.
Ninguém surge do anonimato do dia para a noite. Há um caminho a ser seguido. Elias passou por ele. Sua fé, coragem, ousadia e obediência são próprias dos homens aos quais Deus trabalha no particular para só depois trazê-los a público para cumprir seus propósitos. Então nós vamos ver aqui Deus trazendo o seu porta-voz a público, tirando do anonimato. Então o profeta Elias, irmãos, ele aparece lá no capítulo 17 de 1 Reis, parece até que ele é um anjo. Não fala quem é o pai dele, quem é a mãe, igual a Melquisedeque. Parece que ele não tem nem pai nem mãe. Mas é porque o escritor, inspirado por Deus, ele não tem a preocupação de falar da sua descendência ou ascendência, na verdade. Ele quer mostrar como Deus trouxe uma resposta. Embora aquelas tribos houvessem se desviado do propósito de Deus, Deus não desistiu daquele povo, Deus não desistiu daquele reino do norte. Então Deus levanta o profeta Elias para confrontar a idolatria em Israel. Então, meu amado, olha as palavras de Elias. Já havia 6 meses que não havia chuva na terra. É o que você precisa compreender, porque Jesus fala que o período de sem chuva foi de 3 anos e 6 meses. Elias fala que não choveria durante 3 anos. Há conflito na Bíblia? Não, porque quando Deus o levanta para falar, já haviam 6 meses que não chovia sobre a terra. E ele vira para Acabe e fala, olha, durante 3 anos, pelo poder da minha palavra, diante do Senhor, não choverá mais sobre a terra. Então, os seguidores de Baal acreditavam que Baal era responsável pela chuva, pela fertilidade, pela prosperidade. A água, a chuva, era a riqueza daquele povo, porque era uma sociedade que vivia em função da agricultura. E ao dizer que durante 3 anos não choveria, já tinham 6 meses de seca, meu irmão, Elias estava declarando que Baal para nada servia, que Baal não era Deus, que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então o profeta ele fez uma declaração por trás do seu discurso, da sua narrativa, de que Baal não era Deus. E para provar isso, 3 anos não choveria sobre a face da terra. E quando ele orasse novamente, a chuva voltaria. Então, olha o desafio que esse homem fez. Então, destaco aqui, meu irmão, que ninguém surge do anonimato assim do dia para a noite. Elias não caiu ali de paraquedas. Deus pegou um homem qualquer e fala, vá lá e entrega o recado para Acabe. Não, meu querido. Teve todo um processo, um caminho que Elias seguiu. Elias passou por esse caminho. Então, Deus já estava trabalhando na vida de Elias, no secreto, no particular, para trazê-lo a público, no devido momento. Assim é na sua vida, é na minha vida. De repente, Deus está nos moldando, nos preparando, nos forjando no fogo da luta, da aflição, para no tempo devido colocar-nos a público, para transmitir a mensagem autêntica e verdadeira e confrontar o engano, a mentira, a hipocrisia, como eu já disse em outra ocasião, os que são inimigos da verdadeira fé, aqueles que se passam como homens de Deus e de nada têm de Deus, se passam como cristãos, mas não têm Cristo na sua vida. Então nós vemos que a fé, a coragem e a ousadia e obediência de Elias são próprios de homens que realmente andaram com Deus. Então ande com Deus, seja fiel e no tempo certo Deus te levantará segundo o propósito dele para a glória do nome dele. Um profeta orientado a sair de cena. Há tempo para todo o propósito de Deus. Com Elias não foi diferente.
Ele soube a hora de entrar em cena e quando deveria se retirar. Para ele, o importante não era ser visto pelos homens, mas ser aprovado por Deus. Há situações em que o Senhor nos manda ir, em outras nos manda ficar. Por vezes nos manda falar e também nos manda calar. Elias obedeceu a Deus em tudo. Ele não priorizava a popularidade ou tampouco a aprovação das pessoas. Muitos que se intitulam profetas em nossos dias buscam a autopromoção. Só profetizam diante de multidões para serem aplaudidos e bem remunerados pelos serviços contratados. Coisa maravilhosa é compreender aqui o profeta Elias. Ele foi orientado por Deus a sair de cena. Então, veja só, Deus o forja, o prepara durante longos anos. A Bíblia não fala quanto tempo, mas ele não caiu de paraquedas ali, não, meu querido. Ele foi levantado por Deus, e Deus já estava trabalhando na vida dele. Após ele fazer um desafio diante do rei e declarar que Baal não era Deus, tinha que ter muita unção, muita coragem para fazer um negócio daquele, Deus orienta agora, sai de cena. Sai de cena. Ah, Senhor, mas agora que a coisa vai bombar e a profecia vai cumprir, todos vão ver que eu sou um homem de Deus. Falou, sai de cena. Elias, ele não questiona Deus. Ele simplesmente sai. O Senhor mandou ele ir para sair daquele lugar, porque aquilo ali seria um lugar perigoso para ele. Ele poderia morrer naquele lugar. Eu queria ter muito profeta que Deus levanta, e ele acaba morrendo porque ele fica no lugar onde Deus mandou ele sair. Ele está sujeito a ser morto por conta do excesso de elogio, de bajulação, pessoas que vão idolatrá-lo, reverenciá-lo, as multidões irão atrás dele achando que ele é cartomante, que ele é vidente, que ele é 24 horas ligado na tomada, é ele que usa o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que o usa. Então nós vemos aí a razão de vários fracassos de profetas, tá bom, meu querido? Então, para Elias, a prioridade era ser aprovado por Deus e não ser visto pelas multidões e aprovado pelas multidões. Para ele, o importante era ser aprovado por Deus e não ser aprovado pelos homens. Então, nós precisamos compreender, trazendo para os nossos dias, que há momentos em que Deus nos manda ir e há momentos que Deus nos manda ficar. Há momentos que Deus nos manda falar e há momentos que Deus nos manda calar. Então nós precisamos discernir o tempo e o momento de Deus. Nós não vamos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos orientou por intermédio do seu Espírito. Então nós vemos que Elias obedeceu a Deus em tudo. Por esta razão, ele não fracassou. Por essa razão, ele não caiu. Meu querido, nos nossos dias, muitos profetas, muitos pregadores renomados que nós temos aí no Brasil, ou pelo menos antes desta pandemia, eles buscavam a autopromoção, porque dominavam bem a oratória, o conhecimento teológico, que mexia com a emoção das pessoas, tinham uma forma de falar que empolgava e só profetizava e pregavam diante de grandes multidões para serem aplaudidos, reverenciados e muito bem remunerados pelos serviços contratados, tá bom, meu irmão? O profeta verdadeiro e genuíno, ele não vai atrás de dinheiro. O dinheiro é uma consequência da fidelidade com Deus, mas não é o fim em si, o objetivo do ministério dele. Então, quando Deus mandou o profeta sair de cena, ele soube a hora de sair de cena. Agora, o problema é quando o Senhor manda sair e o profeta persiste em permanecer. Você pode ter certeza, esse profeta vai morrer. Seu ministério vai naufragar. Depois ele vai estar falando pelos cotovelos aquilo que Deus não mandou ele falar.
Aí ele vai ser uma verdadeira fantasia de obreiro, onde não há mais a essência do Espírito de Deus na vida dele. Que Deus nos guarde e nos proteja. Escassez, período de provisão divina e aprendizado. A escassez, as dificuldades, elas têm muito a nos ensinar, irmão. É um período que nós vamos aprender a depender de Deus e não de confiar tanto nos nossos recursos. E é um período de crescimento, de aprendizado. É o que nós pretendemos compreender dentro desse momento da lição. Que as dificuldades, a escassez, ela tem muito a nos ensinar. Tá bom, meu amado? Vida modesta, o preço de uma unção. Os profetas de Baal não padeciam necessidades, comiam à mesa do rei. Elias comia o que o rei dos reis lhe servia, água no ribeiro e um sanduíche de pão com carne. O entregador era pontual e fazia a entrega 2 vezes por dia. Pouquíssimas pessoas teriam estômago para comer algo que fora carregado no bico de um corvo. Deus usa as coisas e pessoas mais improváveis para abençoar um servo seu. Não devemos desprezar a ninguém. Embora não tenham a revelação de Deus como nós, elas podem, como o bom samaritano, nos socorrer em dado momento. Então, a vida modesta de Elias era o preço da unção que ele tinha. Então, meu querido, compreenda, quando você vê um profeta com autoridade, com a unção de Deus, como Elias, não pensa que aquilo ali vem de mamão com açúcar ou vem de graça. Há um caminho a ser seguido, há uma renúncia, tá bom, meu querido? Então, aí eu faço uma análise. Os profetas de Baal, eles tinham de tudo, do bom e do melhor. Comiam a mesa do rei e a mesa dos poderosos. Elias, ele comia na mesa, comia o que o grande rei dos reis lhe servia. Então, observa, não é possível conciliar ambas as coisas, irmãos. Muitas vezes a fama, o sucesso, o dinheiro, eles não acompanham a unção. Tá bom, meu querido? Então, é um momento que você vai ter que fazer uma escolha. Elias escolheu e priorizou a unção. E o preço que ele pagou foi um preço alto, irmão. Porque ele viveu uma vida modesta. Você acha que é fácil viver à beira do ribeiro de Querite? Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha morada. Ele era como um peregrino. E a comida que Deus permitiu para ele foi um sanduíche. Sanduíche porque é pão e carne. Entendeu? Pão e carne era a comida dele. Era um sanduíche. Ele bebia água no ribeiro de Querite. E o entregador? O garçom era um corvo, irmão. Que Deus disse que havia ordenado corvo para alimentá-lo, meu querido. Que situação mais complicada. Você comer um sanduíche que tem um pouco de baba de corvo. Um sanduíche que foi o corvo que veio trazer no bico para você. Então eu destaco que pouquíssimas pessoas, irmãos, teriam coragem ou estômago, disposição, abnegação, altruísmo para viver uma vida assim. Então a vida de um profeta de unção, irmãos, há um preço a ser pago. A unção na vida dele não flui por um acaso. Muitos querem a unção de Deus, mas não querem abrir mão do conforto, irmão. Então Elias, ele não tinha riqueza, mas ele tinha unção de Deus. Então, eu destaco outra coisa relacionada ao corvo. O corvo, ele era tido como um animal impuro. Então, aí eu tiro uma lição, que nós não devemos desprezar a ninguém. Que talvez porque por não professar a mesma fé que nós, por não ter o mesmo entendimento de Deus, conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque esta pessoa, ela pode, em dado momento, nos socorrer em determinada ocasião, como foi o caso do samaritano, que parou para socorrer um judeu caído à beira do caminho. O judeu, o sacerdote, o levita, todos eles eram quase que doutores da lei. E o samaritano, ele era desprezado, mas quem parou para socorrer foi tido como um impuro, pessoa de segunda classe. Então, cuidado com os preconceitos,
como você trata as pessoas que não professam a mesma fé e desfrutam do mesmo conhecimento de Deus, porque Deus pode usar as coisas e as pessoas mais improváveis para nos abençoar. Uma provedora necessitada. O ribeiro se secou. Elias estava sofrendo os reflexos da crise hídrica. Todavia, o Senhor já havia providenciado seu sustento na cidade de Sarepta. Ali, uma viúva dar-lhe-ia água, pão e moradia. O primeiro encontro com a sua provedora não foi nada animador. Ela era pobre, estava catando gravetos, seu azeite e farinha acabariam naquele dia. Seu filho e ela estavam deprimidos, esperando o pior acontecer. A relação entre Elias e a viúva seria de mútua cooperação. Ambos estavam necessitados e cada um tinha algo a oferecer ao outro. Então Deus prometeu para o profeta Elias, quando o ribeiro do Querite secou, Deus falou assim, olha, não preocupa não. Eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Vai a Sarepta, que era uma terra pagã. Olha só, Deus não usou uma viúva de Israel e nem do reino do sul. Deus usou uma mulher pagã. Então, aprenda isso. Ela não conhecia o verdadeiro Deus. Tá bom, meu amado? Deus já havia providenciado, no meio daquela crise. O profeta também viveu a crise. Ele estava inserido dentro daquela crise, mas Deus estava já trabalhando, cuidando do profeta de forma sobrenatural. Tá bom, meu amado? Agora, o primeiro encontro de Elias com a viúva, quando ele vai chegando logo na porta da entrada da cidade, ele se depara com a mulher. Eu confesso a vocês que não deve ter sido um encontro assim muito animador, não. Porque, primeira visão, a mulher era pobre. Segundo, estava catando graveto. Outra, o seu azeite e a farinha, quando ele vai conversar com ela, ele percebe que era o último azeite e farinha que ela tinha. E piorando, ela e os filhos já estavam deprimidos esperando a morte chegar. Olha, esta é a viúva que Deus providenciou para Elias, irmãos. Para sustentá-lo, humanamente falando, parece que Deus havia colocado o profeta numa canoa furada. Agora, ele tinha que acreditar. Então, nós compreendemos que a relação entre Elias e aquela viúva seria uma relação bilateral, uma relação de mútua cooperação. Porque naquela relação, ambos estavam necessitados. Elias precisava de comer, precisava de beber, precisava de moradia. E a viúva, ela precisava de farinha, precisava de azeite. Então, eram dois necessitados. Agora, cada um tinha algo a oferecer naquela relação, meu irmão. Então, nós precisamos compreender, nós não podemos ser igual mar morto, que só recebe e não tem nada para oferecer. Então, o profeta Elias, ele compreendeu que aquela relação seria uma relação de mútua cooperação. Ele precisava da viúva e a viúva precisava dele. Ele tinha a fé no Deus vivo, ela não tinha. Ela estava vivendo um momento de dificuldade. E como agora se daria essa relação? Só o tempo e a fé e Deus poderia dizer. Então, meu amado, confie em Deus, porque Deus ele é poderoso para suprir as suas necessidades das pessoas mais simples, carentes, talvez até necessitadas. Mas nesta relação, você não é um peso morto, você é alguém que tem algo para oferecer. Você não é um mendigo espiritual que só vive pedindo. Você tem unção, você tem autoridade de Deus. Amém, meu amado? Um homem de fé que despertava a fé nas pessoas. Elias estava diante de uma situação conflitante. Como esperar ajuda de uma viúva pobre? Ele compreendeu que o Senhor desejava abençoar a pobre família. A mulher não conhecia o verdadeiro Deus.
Elias a desafiou a crer na provisão do Senhor. O Espírito Santo entrou em ação. Ele a convenceu a dar um pouco do que lhe havia restado. Deus usou Elias para assegurar àquela família o pão material e o espiritual. Não se deve desprezar o efeito pedagógico das crises. Elas nos tornam cada vez mais e mais dependentes do Senhor Jesus. Olha que coisa impressionante. Elias, ele era um homem de fé, mas uma característica dele, ele também despertava a fé nas pessoas. Quando Elias se depara com aquela viúva, irmãos, ele talvez, se ele não tivesse movido pela fé, eu no lugar dele, eu teria uma crise de consciência. Eu entraria em conflito. Como pedir ajuda a uma viúva que tinha um restinho de azeite, um pouquinho de farinha, e era a última refeição dela, e daí para lá estava esperando a morte, porque ela perdera todas as esperanças. Então, ou ele andava pela fé, ou então ele voltava para trás. Então, por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Diante daquele episódio, Elias compreendeu que Deus estava querendo abençoar aquela família pobre, irmão. Pobre materialmente, pobre espiritualmente. Então, Elias conseguiu compreender o projeto de Deus através daquela crise, através daquela situação. Ele foi enviado ali para ser abençoado, mas também para abençoar aquela família. Porque aquela mulher ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, meu amado, ela foi desafiada. Elias falou, olha, faz primeiro para mim e depois faz para você, porque assim diz o Senhor. Aí, meu irmão, a fé, ele desafiou aquela mulher a crer na provisão do Senhor. Ele mexeu com o brilho daquela mulher. Aí eu vejo o Espírito Santo de Deus entrando em ação, porque é o Espírito Santo que convence, não foram as palavras de Elias. Porque o Espírito Santo entrou no coração da mulher. As palavras da boca de Elias não eram de um oportunista que estava tentando tirar vantagem de pobre, de viúvas, de necessitados para criar um vasto patrimônio. As palavras de Elias eram palavras de autoridade, era uma palavra que entrou no coração daquela mulher e o Espírito acendeu, despertou naquela mulher uma verdadeira fé, uma fé genuína, meu querido. Então nós observamos que naquela relação, Elias foi usado por Deus para assegurar àquela família pobre o pão material e também o espiritual. Porque o período em que ele passou na casa daquela família foi um período que ele pregou, ele ensinou, evangelizou, discipulou e levou o conhecimento de Deus. Então, meu querido, eu vejo aí lições que nós aprendemos com a crise, o fator pedagógico. Não se deve desprezar o efeito pedagógico das crises, porque numa situação normal, Elias jamais entraria na casa daquela mulher. Uma situação normal. Primeiro que ela era viúva, ele era homem. Então, não era sensato fazer isso. Segundo que ela era gentia e ele era judeu. Então, diante da crise, meu irmão, os preconceitos caem. Então, nós aprendemos lições maravilhosas diante das dificuldades e das crises ao longo da vida. Um vaso cheio da unção, porém frágil. Nós vamos compreender nesse momento da lição que Elias, ele era um homem de Deus, cheio da unção de Deus. Porém, irmãos, um vaso frágil. Por que um vaso? Porque é feito de barro, pode ser quebrado. Então, meu querido, nós não somos fortes como nós pensamos, nós não somos tão poderosos como que gostaríamos de ser. Ele era um homem cheio da unção, mas ele nunca deixou de ser um vaso frágil. É isto que Deus está querendo. Não são super crentes, super
poderosos, cheios de autoridade, unção e que não estão sujeitos a falhas e fraquezas, que alguns veem de uma imagem quase que a quarta pessoa da Trindade. Então, todo vaso, todo homem, por mais cheio que ele seja da unção, ele continua ainda sendo descendente de Adão. Um profeta diante de uma multidão indecisa. Chegara o momento do Senhor enviar seu profeta a Israel. Ele deveria se apresentar diante de Acabe e propor a todos os falsos profetas de Baal um desafio público. A multidão logo se apresentou. Todos estavam na expectativa do que aconteceria. Quem seria o vencedor, Baal ou o Senhor? O povo estava dividido. Queriam servir ao Senhor e servir a Baal. Elias sozinho confrontou os 850 falsos profetas. Deus mandou fogo do céu mediante a oração de Elias. Todos se curvaram ante ao poder de Deus. Todavia, não se curvaram ante a sua palavra e santidade. A manifestação do poder de Deus impressionou as multidões. Todavia, em nada mudaram. Nós observamos aqui nesse momento Deus tirando o profeta agora do secreto e trazendo mais uma vez em público. Então nós observamos que o profeta ele não anda na direção dele, ele anda na direção do Espírito Santo de Deus. Ele ficou 3 anos sem pregar, 3 anos sem ser visto ao público, 3 anos com a agenda vazia, sem ter onde ter púlpito para pregar. Quantos profetas dos nossos dias se sujeitariam a isso, irmãos? Quantos profetas e coronavírus que veio para fazer muito pregador aí, ficar no banho-maria e rever seus conceitos. Então nós observamos que ele deveria se apresentar diante de Acabe. Acabe queria matar Elias, ele procurou, perseguiu Elias por tudo quanto é lado e não conseguiu achar. Porque Deus protegeu Elias e o escondeu, porque ele obedeceu à voz de Deus, tá bom, meu querido? Então, ele deveria apresentar diante de Acabe e propor a Acabe que convocasse toda a multidão, todo Israel e todos os falsos profetas. Então, ali ele faria um desafio. Vamos fazer agora um desafio, mas aquilo ele não fez da cabeça dele, irmão. Deus já o havia orientado. Ele não fez um desafio para mostrar que ele era mais poderoso e tinha unção. Ele fez um desafio porque chegou o momento de Deus mostrar para o povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Depois de 3 anos e meio sem chuva sobre a terra, Baal não mandou chuva. Clamaram, invocaram a Baal, agora Deus falou assim, agora eu vou mostrar para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Então Deus propõe um desafio. O desafio foi feito. A multidão se apresenta. Só que a multidão, irmão, não estava ali do lado de Elias. A multidão estava ali na expectativa, como espectadores, assistindo aí televisão, assistindo uma novela, um filme, para ver o que ia acontecer. Qual que vai ser o desfecho disso? Quem é que vai vencer? Será que vai ser o Senhor ou será que vai ser Baal? Meu irmão, o povo estava desviado. O povo já não sabia mais quem era Deus e a autoridade, o poder de Deus. O povo estava dividido, porque o povo queria servir ao Senhor, que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus dos seus pais, mas eles queriam também servir a Baal, um falso Deus que não servia para nada, que não mandou chuva durante 3 anos e 6 meses, ficou seca. O Deus verdadeiro secou e nem isso serviu de sinal para o povo, irmão. O povo ainda estava em dúvida. Elias sozinho, ele não teve apoio de ninguém, irmãos, que tivesse do lado, Elias, estou contigo, eu vou te ajudar, eu acredito que Deus é contigo, nós vamos aí. Não, estava um bando de curioso lá, irmão, às vezes até torcendo para o circo pegar fogo e o profeta se queimar. Então, meu amado, Elias, ele restaurou o altar, ele invocou o nome do Senhor e disse, Senhor, para que todos saibam que o Senhor me enviou, que só o Senhor é Deus em Israel.
Deus mandou fogo do céu, meu amado, mediante a oração de Elias. Aí quando o fogo caiu do céu, todo o povo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora eu faço aqui uma colocação, irmãos. O povo se curvou ante ao poder de Deus, mas eles não se curvaram ante a santidade de Deus, ante a palavra de Deus. Porque mais na frente nós vamos ver que esse mesmo povo que gritou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é o mesmo povo que o profeta Elias falou, Senhor, mataram teus profetas, o povo desviou, quebraram teu conceito e eu fiquei só. Elias, ele naquele momento, irmão, a gente não deve se empolgar por conta das multidões que estão aclamando, olha, meu ministério agora está bombando, está crescendo, todo mundo está glorificando, adorando a Deus. Irmão, uma coisa é dar glória a Deus, outra coisa é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Uma coisa é glorificar a Deus pelo seu poder. Outra coisa é adorar a Deus na sua essência, na sua palavra, obedecer a sua palavra. Até o descrente, quando ele vê a manifestação sobrenatural do poder de Deus, ele também fica pasmado e fala, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, mas não reina no seu coração. Só o Senhor é Deus, mas Ele não é o teu Senhor. Então, meu querido, aquela multidão ficou impactada com o poder de Deus. Mas aquilo ali, meu irmão, não mudou a vida daquelas pessoas, porque posteriormente, no ano de 720 aproximadamente, aquele reino do norte foi para o cativeiro sírio. Tá bom, meu irmão? Assírio, me desculpa. Eles foram para o cativeiro. Então, meu amado, cuidado. Nós vivemos um tempo em que as pessoas priorizam o poder de Deus e não a santidade de Deus. O poder de Deus, ele opera, é verdade, mas Deus quer que nós conheçamos a sua pureza, a sua santidade, o seu caráter, passamos por mudança, transformação de vida, sejamos santos, santificados, separados para Ele. O poder dele, ele pode te curar, mas ele pode não te curar. Mas ainda assim ele é santo e você é santa. Ele pode operar um milagre sobrenatural na sua vida. Mas se ele não operar, você ainda assim vai se curvar diante dele e adorá-lo. É como fez os Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar, ele livrará. Mas se ele não quiser, nem assim nós nos curvaremos, porque nós o adoramos por aquilo que ele é. Ele não precisa manifestar o poder dele para provar que ele é Deus. Nós já sabemos quem ele é e nós o adoramos na beleza da sua santidade. Glórias ao nome do nosso Deus. Do ápice ao medo extremo. Após inúmeras experiências com Deus, Elias chegara ao limite das suas emoções. As ameaças de Jezabel o atemorizaram. A fé deu lugar ao medo irracional. Uma crise emocional sem precedentes o atingiu. O profeta precisava ser tratado e suas emoções reequilibradas. Este episódio revela o quão frágeis somos se o Senhor não renovar nossas forças e nossa fé, ficaremos prostrados a ponto de desejar a morte. Deus tratou o corpo e a alma de Elias. Por 2 vezes lhe foi servido pão e água pelo anjo do Senhor. Após uma longa caminhada, o profeta encontra abrigo em uma caverna. De forma branda e serena, o Senhor dialoga com ele e lhe traz paz ao coração. Então nós vamos observar aqui os extremos que Elias viveu. Do ápice, quando Deus manda fogo do céu, quando Deus traz a chuva, a mão de Deus vem sobre ele, o poder de Deus, e ele corre mais rápido do que os cavalos de Acabe. Nem o Usain Bolt, o homem mais veloz do mundo, correria tanto como Elias. É o maior velocista da história registrado na Bíblia, tá bom, meu irmão? Agora, ele viveu uma crise, irmãos. Quando Jezabel soube daquele episódio, ela disse que mataria Elias. E ela matava mesmo, irmãos.
Aí nós não podemos aqui minimizar o conflito de Elias. Por que Deus mandou ele sair de lá naquela ocasião? Porque ele seria perseguido, porque Acabe tinha um exército para mandar matar aqueles que se opunham a ele e a Jezabel. E quando ela diz que mandaria matá-lo, ele entrou em crise, ele teve medo, ele ficou atemorizado. Ah, meu irmão, mas um homem deveria ter confiado em Deus. Irmão, tem momento que a gente tem medo até de fantasma. Tem momento que a gente tem medo até de passar fome. Tem momento que a gente tem medo de tudo, irmão. Então, entrou em Elias agora um medo irracional. A fé deu lugar a um medo irracional. Ele poderia ter confiado no Senhor. Mas ali, meu irmão, Deus sabe a estrutura dele. Então, é fácil a gente julgar o profeta ou julgar alguém por conta de uma crise existencial. Ele passou por uma crise emocional sem precedentes. Então, o que nós vemos nisso? Nós vemos o lado humano. O profeta, ele não era um super crente, inabalável. Ele viu o poder de Deus como pouquíssimos profetas o viram. Mas ainda assim, ele passou por uma crise terrível, irmãos. O profeta agora, ele precisava ser tratado por Deus. Deus precisava tratar a alma daquele profeta. É isso que você precisa compreender. Há momentos que nós não estaremos bem, não, irmão. Há momentos que a gente vai estar angustiado, deprimido, o crente está sujeito à depressão. Vários elementos apontam aqui que Elias entrou no processo de depressão, do medo. A fé deu lugar ao medo irracional, irmãos. E Deus não censura, Deus não despreza, Deus não abandona. Então, o que Deus faz? Deus vai cuidar do profeta. Ele vai para o deserto lá e pede a própria morte. E Deus ele atendeu o desejo dele? Não. Deus sabia que ele estava em crise, Deus sabia que ele estava em conflito, irmãos. Então Deus tratou ele como um pai trata um filho, como um psicólogo que conhecia a alma, um psiquiatra. Deus tratou a alma de Elias, as emoções precisavam ser reequilibradas, porque ele chegou no limite das suas emoções, meu irmão, no limite do estresse emocional diante da ameaça de morte. Olha que situação, Jezabel queria matá-lo, e lá no deserto ele pede a morte. Então parecia assim, se alguém pudesse falar, se você quer morrer mesmo, volta lá, porque Jezabel está pronto para te matar. Então Deus não falou isso com o profeta. Deus ele foi compreensivo. Deus ele consegue compreender você, ainda que as pessoas não te compreendam. Talvez o seu marido não consiga compreender, o seu pastor, as pessoas não conseguem compreender. Mas você é uma pessoa frágil, é uma pessoa sensível. Talvez você esteja enfrentando uma crise existencial, uma crise de depressão, um medo de morrer, medo dessa pandemia, uma paranoia. Só Deus sabe o que você está passando. Meu querido, Deus ele trata de você. Deus ele cuidou do corpo e da alma de Elias. Do corpo, Deus mandou o próprio anjo, pão assado na brasa, entendeu? E deu para ele água. E algumas traduções falam o anjo do Senhor, que é uma teofania, que era o próprio Deus, não era um anjo qualquer. Era o próprio Senhor Jesus, no Antigo Testamento. Deu ele alimento, falou, olha, come e anda, porque a tua caminhada ainda é longa. Eu não desisti de você, eu não te abandonei, eu vou curar você. E ele encontra refúgio em uma caverna. E nós vemos ali Deus falando com Elias de forma branda, serena. Deus não manda ele para a guerra, Deus não manda ele para desafio. Era agora o momento de Deus tratar a alma do profeta. Ele falou, Senhor, eu fiquei só, eu estou aqui agora só eu, e eles mataram os teus profetas, quebraram a tua lei, e eu fiquei sozinho. Deus falou, não, Elias, tem outros 7.000 além de você. Faz o seguinte, vai lá agora, unge e consagra, entendeu? Eliseu, que ele vai ser profeta, ele vai continuar o seu ministério, mas eu não estou te desprezando não, porque nós vamos ver que Elias continuou sendo usado por Deus depois que Deus tratou a alma dele, irmão. Um homem, ele não é rejeitado por Deus quando ele chega no limite da sua capacidade. Deus pode se afastar do homem quando ele se envolve com o pecado. Mas aqui não é o caso de Elias. Ele entrou em crise.
em crise, e Deus soube como tratar o profeta dele. Então, meu irmão, deixa Deus te tratar, deixa Deus te curar. Não crie falsas expectativas acerca de você mesmo. Compreenda que você tem limitações e Deus respeita as suas limitações e sabe como tratar a sua alma, tratar o seu corpo, te restaurar para você continuar sendo usado por Ele, porque você é vaso. E o vaso é aquele que Deus pode quebrar a hora que Ele quer e restaurar e derramar a unção novamente. Amém, meu amado? Um profeta restaurado e exaltado pelo Senhor. Após ser restaurado pelo Senhor, Elias já se encontrava apto para continuar seu ministério. Ele ungiu Azael, rei da Síria, também a Jeú como rei de Israel e, por fim, Eliseu, que seria o seu sucessor. Seu legado foi fonte de inspiração para muitos outros profetas e servos do Senhor, como uma águia que se refugia quando suas penas, garras e bicos são renovados, assim o Senhor o fez com Elias. Após cumprir sua missão, de forma sobrenatural, Deus o tomou para si diante dos olhos do seu sucessor. A transição de uma liderança para outra nem sempre se dá de forma harmoniosa. Com Elias e Eliseu, esta transição se deu de forma pacífica e respeitosa. O profeta agora foi restaurado. O profeta agora ele foi levantado novamente por Deus. E Deus manda ele ungir o rei da Síria, Azael, que seria um instrumento de Deus, a vara de Deus para punir Israel. Deus manda ele ungir Jeú, que também seria uma vara de Deus para tratar com a rebeldia e a idolatria do povo de Israel. Jeú era de Israel, Azael era o rei da Síria. Então nós vemos aí, meu irmão, Deus trabalhando. E Deus mandou ele ungir Eliseu, que ele seria o seu sucessor. Então nós vemos que ele foi honrado por Deus. Deus não tira Elias de cena no momento de fragilidade. Deus restaura a unção dele. Deus restaura a unção. Deus não tira ele em queda. Deus não tira ele no momento de fragilidade. Deus renova, fortalece. Deus restaura esse profeta e dá a ele ainda unção, autoridade para ungir 3 instrumentos de Deus que Deus usaria, tá bom, meu irmão? Então nós observamos que o legado de Elias, irmãos, ele é uma fonte de inspiração para muitos outros servos de Deus e profetas do Senhor. Quando nós olhamos para Elias, nós conseguimos aceitar as nossas limitações. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos que a unção, ela não vem por um acaso, há um preço a ser pago, uma renúncia. Uma vida de modéstia, uma vida de dificuldade, de obediência a Deus. A gente não prega quando a gente quer, diante de multidões, ou tem hora que Deus nos põe no anonimato, nos tira do anonimato e nos põe diante de multidão. Mas tem hora que Ele nos recolhe e fala, fica em silêncio. Então nós temos essas lições com Elias. Assim eu vejo como a águia, quando ela atinge uma certa idade, o seu bico, as suas asas e as suas garras, eles ficam velhos e precisam ser renovados. Aquele período é um período de muita dor para aquela águia. Ela não se alimenta, ela fica durante um bom tempo, ela tem que arrancar as suas penas, ela tem que bater o seu bico na rocha para arrancar aquele bico. É o período, irmão, de ser renovado. Assim Deus fez com Elias. Deus tratou Elias, ele precisava ser renovado, mas Deus não desistiu do profeta. Após ele cumprir a sua missão, o que Deus faz? Deus toma Elias para si, irmãos, de forma sobrenatural, parecendo o que fez com Enoque. Deus o tomou para si diante dos olhos de Eliseu, que seria o seu sucessor. Então, olha como Deus honra esse homem, irmãos. Deus o exalta de uma forma sobrenatural. O profeta
que desejou a morte, ele é tomado por Deus e Deus o toma para si. Agora nós observamos que eu faço uma colocação aqui da questão da transição de liderança. Nem sempre a transição de uma liderança para outra será de forma pacífica e harmoniosa. Nós vemos aí nos nossos dias a transição de pastores, presidente para outros, que é marcada por briga, conflito, questões judiciais, briga pelo poder, por causa do dinheiro que é arrecadado. Então, nem sempre essa transição se dá de forma harmoniosa e pacífica. Nós vemos no caso da transição de Davi para Salomão, meu irmão, foi uma briga terrível, porque um dos irmãos queria tomar o lugar de Salomão e acabou ocorrendo morte. Mas a transição entre Elias e Eliseu, ela se deu de forma pacífica e respeitosa. E assim deve ser, irmão. Reconhecer quando deve sair de cena, ser retirado de cena e que Deus preparou o outro para dar continuidade à obra dele, à obra do Senhor, porque os homens são transitórios, os homens são vencidos pelo tempo, mas a obra de Deus, ela permanece. Amém, meu querido? Meu querido, que o Espírito de Deus complete ao teu coração aquilo que nós não conseguimos ministrar ao teu coração, mas compreenda, no meio desta crise, esta pandemia que nós estamos vivendo, Deus ele é poderoso para tratar o seu corpo, tratar a sua alma, as suas emoções, esse medo, essa angústia, esse desespero. Deus não desistiu de você. Ele está do seu lado a todo tempo e a todo momento. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, porque só tu és digno, só tu és merecedor. Ensina-nos a trilhar o caminho que Elias trilhou, Senhor. Um caminho, meu Deus, de modéstia, um caminho de obediência, pregar para as multidões e discipular, às vezes, uma pessoa, duas pessoas, como ele o fez. O importante não são as multidões e aplausos ou sucesso e ser aprovado por homens. O importante, meu Deus, é fazer a tua vontade. Meu Deus, trabalha as nossas emoções. Tu sabes, ó Pai, que há momentos que nós estamos tristes, amargurados, angustiados, deprimidos. Talvez estou falando para servos, Deus, que estão enfrentando crise existencial, crise financeira, tomado por um medo, meu Deus, das incertezas do dia de amanhã. Não desista do teu servo e da tua serva. Fortalece-o e sustenta-o. Pai, não permita que sejamos reprovados, abandonados, esquecidos, ó Pai, mas que o Senhor renove as nossas forças, como o Senhor fez, como a águia que passa pelo renovo, onde as penas são retiradas, onde as garras são trocadas, o bico é retirado e ela não tem mais forças para voar, não tem mais forças para caçar, mas o Senhor cuida da águia no momento da fragilidade, cuida do teu povo, supra suas necessidades de ordem espiritual, de ordem material, psicoemocional. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Nós encontraremos com o nosso Senhor Jesus por sobre as nuvens. Se você desejar esse slide, tem aí o número do meu WhatsApp, e eu vou enviar para você esse material em PDF de forma gratuita. Você não precisará me pagar nada. É um trabalho voluntário que nós fazemos na obra de Deus. Tá bom, meu querido? Mas se estiver ao seu alcance, nos ajudar, nos apoiar em oração e também com recursos,
para continuarmos esse projeto, que o Senhor multiplique sobre a sua vida. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.